Fala pessoal, olá, que tal? Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um Revenue Club, podcast que é direcionado para você que é CEO de empresas de tecnologia e precisa organizar e impulsionar as suas vendas. E também direcionado para você que trabalha com vendas e quer aceder à posição de CRO, Chief Revenue Officer ou diretor de receitas. Eu sou o Tuco, tenho o prazer de estar aqui juntamente com o André. Seja, André, bem-vindo. Obrigado, Tuco. André, que é o nosso co-host, e nesse dia a gente vai bater um super papo falando um pouquinho sobre vender mais e melhor, a arte de gestão de operações e vendas. E para isso estamos recebendo o Gustavo Mota, empreendedor serial que fundou e liderou grandes empresas renomadas e startups brasileiras como a Idologos, Sales Farm, Instituto Brasileiro de Presença Digital e atualmente ocupando a posição de CEO do Sales Club, que é uma empresa que desenvolve processos comerciais que levam a sua empresa para outro nível. Então, mais uma vez a todos vocês, bem-vindos. Gustavo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por abrir um espaço na sua agenda e nos ajudar a fazer mais um episódio. Eu que agradeço aí o convite e nominá-lo desse aí, bonitão, né? Falando bonito pra caramba, mas obrigado. Vamos trocar ideia aí. Excelente. Lembrando, pessoal, vender mais e melhor. Para isso, estou recebendo aqui, como disse o Gustavo Mota. Temos também aqui o André, especialista aí na área de vendas, CRO renomado, que fala um pouquinho sobre marketing, vendas e também Customer Success. Falando um pouquinho da tua trajetória profissional, até porque eu falei lá no início, empreendedor serial. É isso aí. Né? A gente conversou aqui nos bastidores, empresas, você foi passando, criando, se aprimorando. Difícil é o foco, né? Falei do teu livro que eu li, né, que falando um pouquinho de Verdade. CEO e da importância, né, desse trabalho, né, não só da liderança, mas da gestão, de líder a gestor. Gostaria que você pudesse até falar um pouquinho pra gente. Escola do CEO de Educação Empreendedora, Sales Farm, terceirização de vendas online, Instituto Brasileiro de Presença Digital, consultoria de marketing, etc. Como é que o designer, né, quando a gente falou de formação, o designer, ele realmente se tornou um empreendedor voltado não somente para marketing, mas principalmente também em todo o contexto, né, relacionado a vendas. Acho que de uma criança inquieta, uma criança que buscava muito as coisas, um eterno inconformado, eu acabei caindo no design gráfico porque eu achei que era muito simples. Eu falei, cara, como é que alguém paga para alguém fazer isso? Era muito simples para mim, né? E deve ser para várias outras profissões de quem tá ali começando. Então eu achava engraçado alguém me pagar para fazer desenhos no computador, que para mim era super comum. Mas já comecei empreendendo. Então eu fui estagiário dos 16 anos aos 17, depois montei a agência, cresci essa agência, aí montei a Idologos. O Idologos, né, com faturamento alto já de início, fomos apoiados pela Endeavor, viramos empreendedor Endeavor no Brasil. Não passamos no processo internacional, voltamos com o dever de casa para o Brasil para trazer pessoas melhores do que nós para nos ajudar. Entrei no processo de aceleração na 21212, que foi uma aula absurda que eu tive, e sempre crescendo, aprimorando, e aí um dado momento, em 2018, eu tive uma crise existencial. Falei, cara, não aguento mais fazer a mesma coisa. Já estava 10 anos fazendo o Idologos, focado ali em Idologos. Eu falei, cara, preciso fazer uma outra coisa. Me enfiei num curso de coach. Eu achava que coach era legal. Descobri. Não, achei que eu fui dar uma palestra num evento no Rio, de um amigo chamado do Arley, né, o evento Journey lá dele. E aí, nesse evento, eu era o único não coach que estava palestrando. Todos os outros levantavam a plateia, não sei o que. Eu saí do palco e falei, ô Arley, eu quero aprender essa parada aí. Como é que eu faço para levantar a plateia? É todo mundo coach. Eu falei, então me dá qual o curso de coach? Ele me mostrou lá, eu fiz no IBC. Mas agora você já levanta a plateia assim? Não, porque não tinha nada a ver, né? Aprender coach para fazer isso, né? Mas foi super bom porque isso me fez me redescobrir o que eu gostaria de fazer. O processo do treinamento foi legal para mim. Né? Eu não sou coach, eu fiz a formação, mas não aplico, não faço nada disso. Mas foi bom para mim e dali eu falei, cara, eu quero fazer uma coisa nova. Aí montei dezenas de empresas diferentes, de roupa de yoga na Tailândia, que a gente fabrica no Brasil e vende lá a tudo, cara. E aí nasceu Sales Farm, aí nasceu Escola de CEO. E aí eu fui desligando os outros negócios, vendendo, dando. Teve um monte de empresa que eu dei, outros fechei. E mantive só as que realmente estavam, né, que performaram, que tinham alguma coisa funcionando. Mas assim, o design eu entendi que veio o Idologos. Mas o marketing, ele entrou de que forma? Até porque você atuou na Young Media, né? Que é a agência foi digital. a minha primeira empresa lá atrás, aos 17 anos.
Então, Você vê? veio do design, é muito business, né? Não. Por isso que eu falei empreendedor serial, você entendeu, Eu né? acho que é super-homem. Não, eu empreendo desde 17 anos, já tô com 40, né? Então são 22 anos pelo menos ali empreendendo, tiro, porrada e bomba. Mas comecei no design como estagiário desse portal de internet, aí esse portal explodiu junto com a bolha da internet, né? Você passou por isso. Ali em 99, 2000, teve a grande bolha da internet que quebrou diversas empresas e quebrou esse portal que eu trabalhava. A gente saiu de lá e montou uma agência de fazer sites, na época, na casa desse meu sócio. Aí ficamos fazendo isso, aí fomos para o escritório, começou a crescer e tal. E chegou um período que a agência tem altos e baixos, né? Então você vende muito, aí você tem que produzir tudo que você vendeu, aí tu para de vender, aí tu quebra, aí tu volta, tu fica nessa gangorra. O mesmo que produz é o que vende? É, muito louca, né? Uma gangorra de agência que é ruim, mas para quem sai da faculdade funciona muito bem. E aí eu falei, cara, eu preciso... Aí eu li um livro, eu entrei na pós-graduação, aí na verdade a história correta é, numa dessas quedas eu fiquei sem grana, liguei pro meu pai, preciso de dinheiro, não tinha nem gás, né? O carro era gás, não tinha nem gás para botar no carro. Ele falou, só te ajudo se você voltar à faculdade, porque eu tinha abandonado a faculdade para trabalhar e tal. E meu pai vem de uma família muito humilde, que não tinha nem luz na casa, ele tinha que estudar na igreja, que era o único local que tinha luz ali e tal, lá no Piauí. E aí, para ele, o estudo é que fez toda a diferença. Para ele e para uma parte da população, né? Sim. Fez toda a diferença. Ele falou, só te apoio se você voltar a estudar. Eu falei, não tinha opção, né? Vamos embora. Aí voltei, formei design, depois entrei na pós-graduação. Aí tu começa a gostar, né? Aí voltei, emendei na pós-graduação no IBMEC de marketing e um professor indicou um livro grátis, né? Free, O Futuro dos Preços, do Chris Anderson, o mesmo cara que escreveu Cauda Longa, que todo mundo deve ter lido aí. E esse livro ele conta modelos disruptivos de negócio, de uma academia que se tu malhar todo dia tu não paga mensalidade, há carros, né, elétricos e tudo mais. Falei, cara, como é que eu posso criar uma disrupção no modelo de design, de agência? Eu fui procurar ao redor do mundo os modelos de negócio inovadores e encontrei o crowdsourcing, né, de você juntar várias pessoas e conectar. Eu falei, putz, isso é fantástico. Voltei para o Brasil, né, da minha pesquisa, né, eu não fui fisicamente, voltei para o Brasil, olhei e falei, cara, não tem nada disso no Brasil. E aí eu sabia programar um pouquinho, né, sabia ASP clássico aí, banco de dados Access, e programei, eu e mais um moleque lá da agência, o Tiagão, botamos o site em 2 semanas no ar e começamos a testar. Comprar logo online e vender logo online. Que é o que você está fazendo. Eu sou bem diferente do Mota. O Mota, a escola, o normal para ele é empreender. Para mim, o normal era ser executivo. Durante o podcast, a gente vai conversar como o Mota me ajudou a fazer essa transição, mas deixa ele acabar a história dele. E a gente botou no ar, e a única certeza que a gente tinha era, a gente acredita que o produto era inovador, né, que o modelo era um modelo diferente. O que estava contigo era designer também, não? O Thiago. Não, o Thiago era um funcionário nosso, ele era designer também. E ele não gostava do modelo da Uido Logos, porque meio que prostitui a profissão. Tinha essa... Eu entro nesse papo, porque esse papo é bom também. Que a gente foi trending topics no Twitter das pessoas xingando a gente e a Globo News quando a gente saiu lá no Mundo S.A. Mas aí o que a gente fez? A gente falou, cara, o modelo é inovador. Como é que eu coloco a minha empresa nos jornais? Aí eu não sabia, né, como que era. Aí vi, assessoria de imprensa. Então foi o primeiro investimento que a gente fez, foi, cara, contratar uma assessoria de imprensa muito famosa no Rio na época, da Tatiana, da DATS, não sei nem como está hoje, mas espero que esteja muito bem. E aí eu cheguei, quando ela chegou para a reunião, eu falei, Tati, a primeira coisa que eu quero sair no Anselmo Góes, né? Que era jornal. Lembra isso, galera? 12 anos atrás, jornal impresso era maravilhoso. E o Anselmo Góes deve ser ainda um colunista, que eu não leio mais o jornal, mas era um colunista renomadíssimo, né? Falei, Tati, o objetivo aqui é sair no Anselmo Góes. Se é só esse, eu vou embora, porque Anselmo Góes, eu acabei de falar com ele. Tranquilo. Isso aí até tá coberto. Aí a gente fez um plano, cara, em 3 meses a gente saiu em tudo quanto é revista, na Exame, nas pequenas empresas. Daí saímos no Mundo S.A. E aí quando saiu no Mundo S.A., o Mundo S.A. era um programa ultra inovador. E naquela época, hoje eu não sei como é que tá, mas naquela época era uma empresa brasileira que falava, então era 15 minutos falando de uma empresa brasileira e de uma empresa gringa.
hoje em dia, vários recortes de várias companhias. Cara, foram 15 minutos de propaganda inteira. Os caras entrevistaram designers. Na Globo. Nossa. Eles entrevistaram Globo cliente News, no Brasil inteiro. Na Globo News. Então, entrevistaram a gente. Foi, cara, puta. E eu assim, bobão, né? Aí eu, no outro dia, à noite, depois da Globo News, vou abrir meus e-mails. Eu lembro que estava na casa da minha sogra assistindo, segunda-feira, o Globo News. Irmão, tinha mais de 150 pedidos naquela hora, naqueles 15 minutos. Cara, a gente saiu de um faturamento de 6 mil reais por mês para 150 mil reais por mês. Aí, 1 milhão, aí fomos para Endeavor, aí a história. Você vê como o trabalho de PR faz diferença, né? Aquela agência que vai te posicionar. E depois a gente vai conversar, né? Como você fez isso no passado e como você faz hoje. Mas acaba a tua história aí, eu acho que essa tua passagem agora pelo Sales Club é que eu acho que é legal a gente explorar. Boa. Tem algum design famoso hoje, foi você que fez aí, não? A gente fez marcas... Não, você. Eu. Eu sou designer aposentado, rapaz. Eu sou designer aposentado. Pô, se você passa pra lembrar, né? Pô, esse cara pegou um design, foi eu que fiz. Hoje os desafios dele estão bem maiores. Eu não faço design há mais de 15 anos, não tem. Mas a gente lá pela We Do Logos, a gente fez marca da Simone Simaria, marca do Alexandre Pato, do Adriano Imperador, de Vitor Damasio, de vários... O Pedro Superti, a gente fez um produto lá dele. Deixou o pai orgulhoso, né? Muita coisa. E hoje, como CEO da Sales Club, fala um pouquinho mais como é que está performando. Eu não consigo imaginar 4 caras que eu admiro tanto falando o seguinte: a empresa precisa de um presidente e quem a gente vai contratar, e esses caras são exigentes, a barra lá em cima, e esses caras simplesmente botam Mota para ser CEO da empresa. Em que posição você estava, por exemplo, antes disso acontecer? Você já tinha um pé ali com eles para poder estar fazendo quando esse tipo de atividade? Nessa... Antes de você ser o CEO, por exemplo, da Sales... Então, nessa passagem lá de 2018, que eu tive a minha crise existencial, eu montei vários negócios. Um deles foi a Sales Farm. Então, eu fiz a passagem de bastão. Quem toca o We Do Logos é a Gigi Araripe, ela é CEO lá, que ela estava comigo desde a Young Media, ela era funcionária lá, hoje é sócia, hoje é CEO da empresa. E aí eu montei esse negócio. Quando a gente montou a Sales Farm, o nosso objetivo era já juntar várias pessoas do mercado, do ecossistema de vendas, de influenciadores mesmo, como estratégia de construção de autoridade. Então a gente chamou Malavota, que já eram conhecidos, chamamos Concer, o Alfredo Soares é um investidor anjo nosso. Então a gente começou a chamar várias pessoas. E aí tocamos a Sales Farm, e aí o posicionamento era colocar o Fábio como autoridade, tal. Isso funcionou muito bem. Colocamos o Fábio primeiro no G4, através do Alfredo, depois veio esse convite do Concer. Então acabou que as coisas foram acontecendo, até que chegou um momento que o Sales Club ele cresceu e precisava de alguém tocando a operação para o formato que a empresa precisa. Não tem como, cada um dos sócios toca seus negócios, e quem é que toca o Sales Club? Então o Concer estava tocando, mas não tinha como, né? Então é uma passagem, é normal, tá? Uma passagem, o que a gente chama de profissionalização da gestão, colocar alguém. Então eu saio da minha posição do Sales Farm, venho para a posição de CEO do Sales Club, sou sócio também do Sales Club, né? Então venho para a posição de CEO para fazer esse papel de executivo, né? Então efetivamente, diferente, ao contrário de você, é a minha primeira vez que eu sou executivo da empresa. Diferente. Eu sou executivo da empresa. Não, mas você já estava se preparando para isso, porque querendo ou não, a escola do CEO é antes, né? É antes. Foi nesse meandro aí. Então, eu sou CEO desde sempre, né? Foi uma decisão estratégica na própria Sales Farm, porque a minha imagem estava muito vinculada ao We Do Logos, e a gente tinha que construir, era mais fácil construir a autoridade do Fábio através de vincular ele a ser o CEO, e aí a gente montou essa estratégia e funcionou muito bem, tanto que tá dando os frutos aí para todo mundo. Então, mas eu faço isso desde 17 anos, é isso que eu toco negócio, eu dou mentorias, então tá tudo dentro do esperado. A diferença agora é que essa foi a única empresa que eu toco que eu não fundei. Esse é um desafio. Então eu me vejo como executivo, de fato, foi a única empresa que eu não fundei. Todas as outras eu fundei e a ideia veio de mim e tudo mais. Perfeito essa analogia de se achar executivo porque não fundou.
Porque você foi contratado, né? E, pô, você montar a sua empresa, naturalmente, você se contratou. Exatamente. Então, pô, o que eu tô dizendo é o seguinte, 4 caras super renomados te contrataram para ser executivo. Exatamente. Né? E aí, só... Como é que eles te descobriram? Só relacionamento? Provavelmente relacionamento. O Consa já conhecia antes por causa da Widu. O Léo não, o Léo conhecia aqui mesmo. O Fábio eu conheci, na verdade, eu era jurado de uma banca de startup, de uma apresentação que o Fábio estava fazendo. Então eu pontuei lá a empresa, acabou que a gente criou ali um relacionamento e depois a gente montou a Sales Farm. Então, aí eu não relacionamento tem que sempre ser um pilar que está em tudo quanto é negócio. Tem que estar circulando, pessoas, né? Tem que estar ativo. Até entrando antes desse contexto de você atuar na Sales Farm, na escola do CEO, você oferece lá CEO as a Service, você oferece treinamento do zero ao CEO. Isso e aí. Também conselho, né? Conselho consultivo. Fala até um pouquinho pra gente, um pouquinho sobre essa atividade. A escola de CEO nasceu justamente porque eu via que as pessoas, elas fundavam suas empresas e não sabiam gerenciar suas empresas, não sabiam tocar o negócio. Então as empresas estavam fechando ou não crescendo porque simplesmente o CEO, ele não, né, o fundador, ele não se atualizou. Né? Eu falo até para o time inteiro, eu falo, pessoal, a gente tem uma empresa que fatura X e a gente vai faturar 3X no final do ano. Nenhuma pessoa que está hoje aqui vai ser a pessoa que está lá. Pode ser o mesmo CPF, mas não vai ser a mesma pessoa. Porque se a gente soubesse fazer o 3X, a gente fazia hoje. A gente não faz porque a gente não sabe, então a gente vai ter que aprender a fazer isso. Uma frase interessante que eu vi no teu livro é que você falou que as pessoas estão desistindo mais do que fracassando. Isso para mim é espetacular, né? Porque o gestor de startup ali, eles desistem antes de atingir determinado patamar do que indo até a final e fracassando, né? Não é que ele... Dá trabalho, né? Dá trabalho, tem que ter resiliência. Uma outra frase que todo time do Sales Club fala é o seguinte, toda empresa tem que ser uma máquina de vendas. Né? E até por isso o nome da empresa tem o Sales, né? Lá no título. Né? Porque Sales é o mais importante. Qualquer empresa tem que ser primeiro uma máquina de vendas. E aí você vai vender curso, você vai vender pão de queijo, você vai vender qualquer coisa, não importa. Mas ele tem que saber vender e, claro, que tem que ter um produto. Mas, meu amigo, não adianta ter um produto maravilhoso se você não atrai cliente, se você não vende para cliente, se você não revende de novo isso, para cliente. Né? Vendas é o coração da empresa, né? Então, se não tem venda, não tem empresa. Se não tem venda, não tem cliente. Se não tem cliente, para que a empresa existe, né? Então, é isso. Agora, só para fazer até eu falei de todo mundo, mas não falei do Laçance. O Laçance, eu conheço o Laçance há 10 anos. Né? É um caracaço lá do Rio, né? Então a gente tem uma comunidade do Rio muito forte. E eu fundei lá no Rio uma comunidade, hoje já está na 3ª geração lá da comunidade, que é dos cariocas, né? Então a gente fundou uma comunidade de startup chamada Cariocas e a gente fomenta o ecossistema lá. Hoje já passei a bola lá, primeiro para o Ricardo, agora tem outras pessoas lá tocando. Então, até para ser justo, é Rafael Laçance, Thiago Concer... Fábio Oliveira e Léo Castelo. Tá aí. E Gustavo Malavota também está lá com a gente, que faz toda a parte de conexão do evento e é um cracaço em formação de vendedores. É o melhor cara que eu já vi em treinamento de vendas. E até antes da gente partir para o próximo tópico, a escola de CEO que você oferece, CEO as a Service, conselheiro de treinamento, ela continua ativa? Como é que está Continua ativa. Aqueles que tiverem interesse em conhecer um pouco mais, se preparar para ser CEO? Pode acessar o nosso site, na escoladeceo.com.br, tem muito conteúdo também no meu próprio Instagram, né, @gustavomota.com. Mas você que não sabe nada ou quer ser um CEO ou já é CEO e precisa se atualizar, cara, tem o produto lá nosso que é o de Zero a CEO, que é super acessível, R$ 997 por ano. Você tem treinamentos ao vivo praticamente toda semana, tem muito conteúdo gravado. Mentoria ali no ao vivo, é bem legal. E para quem já está mais avançado, quer uma mentoria ou quer um conselho consultivo, cara, entra em contato que a gente consegue desenhar isso. Tem ajudado a empresa a se transformar, né? A gente pegou uma empresa que faturava 15 e está faturando 40. Então, tem empresa que faturava 1 que está faturando 5. Então, óbvio, depende muito mais do empreendedor do que da gente, mas você organizando a casa dá muito mais clareza. E o que eu posso dizer para vocês é no básico. Processo, no básico. Não, é no básico do ter um organograma, do funcionário saber quem é o líder direto dele. É no básico de ter reuniões one-on-one, é no básico do básico.
ter funções e atribuições definidas, do funcionário saber qual a métrica de sucesso que mede se ele está fazendo um bom trabalho ou não. É o básico. Não é ciência de foguete. E recentemente, Mota, eu acabei sabendo que esse básico do básico é tão importante e, cara, eu poderia até fazer com todos os cursos de MBA, tudo que eu fiz, mas eu segui uma recomendação de vocês, que era contratar uma empresa, que eu posso até aqui falar, que é a Power QR, do Fabiano, né? E ele, junto com a metodologia e com um consultor, estão, cara, dando push, né? Fazendo a coisa acontecer para o planejamento estratégico ser realizado. E o grande segredo ali é você ter comitês semanais para você rever o planejamento estratégico. Por quê? Porque o mundo mudou, a velocidade está muito mais rápida. E aí, ninguém mais pode se dar o luxo de fazer planejamento de 3 anos. Cara, para um negócio sólido, para um negócio que é mais tradicional, 1 ano no máximo. Para a maioria dos negócios, 6 meses. E tem negócios que ainda são 3 meses. E o comitê semanal, para revisar a rota semanal. Você entende? A velocidade está muito mais rápida, você concorda? Total. Você está coberto de razão, é exatamente isso. Então a gente gosta muito do modelo de OKR, né, que é o que o Fabiano usa lá, que é justamente você traçar o planejamento de 1 ano e você quebrar isso em trimestre e acompanhar semanalmente. No Sales Club não tinha métricas, a gente começou a implantar, a gente ainda está engateando no formato de OKR lá, porque são ciclos, né? Para quem não conhece, são ciclos, você vai amadurecendo a cada trimestre, né? Então é um aprendizado contínuo, é bem legal. Já na WeDo a gente usa lá OKR há 8 anos, funciona redondamente bem. Excelente. Pessoal, vender mais e melhor, a arte de gestão de operações e vendas. A gente falou um pouquinho do Sales Club, que a gente falou, empresa que transforma gestores em especialistas em lideranças de equipe comercial. Fala um pouquinho pra gente exatamente do que é o Sales Club e principalmente, né, que a gente já falou um pouquinho dos nomes que estão por trás de tudo isso, mas fala o que é o Sales Club, principalmente todo esse contexto daquilo que vocês oferecem. Boa, o Sales Club é uma empresa de educação focada em vendas, onde coloca vendas como o coração da companhia, onde coloca vendas onde deveria estar, né? Porque no final do dia é o que a gente falou aqui, né? Sem vendas não tem empresa, e vendas sempre foi muito negligenciado, né? Você via áreas financeira, um sistema financeiro gigante, a área de produção, sistema de produção gigante. Aí vendas é caderninho, aí que tá lá no caderninho. Não faz sentido nenhum, né? Quem traz dinheiro para dentro de casa não tem solução, não tem ferramenta, não tem nada. E se as pessoas soubessem que só o fato de botar um CRM aumenta 20%, 30% os seus resultados, eles colocariam o CRM antes, mas falta o nível de conhecimento, porque, de fato, vendas era negligenciado. Então, o Sales nasceu para colocar o vendas nesse patamar e a gente oferece algumas soluções de educação. Nisso que a principal hoje é a imersão do Sales Club, que é onde eu conheci esse nobre rapaz. E a gente tem o acompanhamento anual, que é um programa de acompanhamento anual, que é o Elite, onde a gente pega quem foi dentro da imersão e quer dar um passo além, né, e ter um acompanhamento maior nosso, seja de gestão ou de implantação da máquina. E aí, eventos presenciais, network, tem várias outras atividades. E a gente acompanha esse empreendedor para a gente conseguir ajudar nessa transformação. Mota, você esqueceu de dizer que eu também sou do Elite, também né? é membro nosso do Elite. Elite. Esse rapaz aí também é do Elite. Eu conheci ele na imersão e ele deu o passo na Elite, tem toda a razão. Não, eu só tenho a dizer que, né, são assim, como tem pessoas que eu sigo e vou seguir a vida toda, muitas delas gravaram podcasts aqui com a gente. Tem empresas também que eu sigo e vou, o máximo que eu puder, comprar os produtos e serviços dela o tempo todo, e é o caso do Sales Club, né? Eu não me lembro, Mota, como foi a minha compra da imersão, sexta, sábado e domingo, que eu passei lá por você. Eu só me lembro que no sábado eu tomei a decisão de ser um Elite, né? Eu não vou falar de preços, né? Mas super high condições, ticket, né? Vai ser a super high ticket,
mas super valor. Mas dá spoiler. Fala pra gente como é que foi exatamente. Posso falar? Posso falar, mano? Bora. Posso falar tudo? Liberado, meu parceiro. Aqui, carioca, tem mais essa coisa mais informal. Mas a verdade foi o seguinte. Já acompanhava Rafael Lassense, já acompanhava Fábio Oliveira, já acompanhava o Thiago Concer. Quem é de vendas e não conhece esses 3 caras, tá fora. Tá fora. Eu não conheci o Léo Castelo, né? E eu fui para o Sales Club, que é a imersão, né, de sexta, sábado e domingo, com uma expectativa de aprender mais sobre marketing, vendas e customer success. E eu cheguei lá e me deparei com uma oferta, né, onde você tinha, claro, muito marketing, vendas e customer success, que é um pilar. Uhum. E eles me apresentaram mais 2 pilares. André, agora você vai ter o pilar do networking, que você vai ter acesso a 100, 150, não sei qual o número dos elites hoje, mas de empresários que nem você, que tem condição de pagar esse super high ticket e que hoje em dia, André, você não tem que se conectar só com gente de tecnologia. Sim. Você tem que se conectar com todos os ecossistemas, porque às vezes uma ação que um ecossistema está fazendo aqui vai servir para o teu negócio, né? Mas, Mota, o que a gente conversou, né, já sobre isso, o que mais me fez tomar a decisão de pedir demissão naquela época e empreender... Eles foram os culpados. Eles foram os culpados. Foi que a gente sempre vê aquela estatística de Sebrae, que 90% das empresas quebram nos primeiros 2 anos. E, cara, eu sempre fui executivo, eu não tinha confiança para ser empreendedor. E aí eu vi um terceiro pilar do Elite, que era o pilar de você construir uma empresa do zero, reformular uma empresa do zero. É um caminho traçado de sucesso que, se eu seguisse, muito provavelmente, as minhas chances de ter sucesso como empresa, como empreendedor, aumentariam. E nesse momento eu entendi, eu tomei uma decisão de vida que foi... Graças ao Sales Club você virou empreendedor. Graças ao Sales Club e alguns outros fatores, claro, né? Mas naquele dia ali, na segunda-feira, eu pedi demissão e resolvi cair de cabeça, porque, cara, decisão é decisão. Sim. Entendeu? E empreendedor tem que saber arriscar, tem que investir. E eu, naquele dia, eu arrisquei e investi e tá dando bastante certo. A gente vai falar um pouquinho mais sobre o que a gente está fazendo hoje. O que eu achei interessante, né, quando eu estava pesquisando lá, uma frase que eu não lembro se foi no site ou se foi você que falou em algum podcast. Quem vende mais não é quem tem o melhor produto, mas quem tem a melhor liderança em vendas. Sim. Né? Essa frase, inclusive, eu falo bastante, mas sendo bem justo, é uma frase do Léo Castelo, que ele fala o seguinte, que o Léo tem mais de 100 marcas, né, de franquias, 100 marcas franqueadoras, né? E ele tem lá 5 hamburguerias, se eu não me engano, são 5 marcas de hambúrguer de donos diferentes. Ele fala, se eu botar os 5 aqui, cada um vai falar que o dele é o melhor hambúrguer do mundo. Mas sabe qual hambúrguer que mais vende do mundo? É o McDonald's. Então não importa se o seu é um super hambúrguer. Cara, quem tem o maior canal de distribuição, quem sabe vender, é que vai vender, que vai ser o maior do mundo. Então, no final do dia, é isso, né? É sobre vendas. Acho que todo mundo... sabe que, sei lá, o Big Mac, cara, tem sanduíches muito melhores que o Big Mac, mas quem vende mais disparado é a McDonald's. Isso aí. É isso. Então, o produto precisa ser ali bom para cima. Ele não pode ser ruim, senão vendas não conseguem vender. Eu até vender. mudaria. O produto tem que atender a expectativa do cliente. Sim. Para alguns, isso está bom, para outros, isso está bom, para outros tem que ser assim, para outros tem que ser assim. Mas se para você mostra para os 7 bilhões de pessoas e o melhor você mostra para 100,
Meu irmão, não tem, né, é notório aqui o que a gente está ilustrando aqui. E falando até um pouquinho da maneira como é que vocês profissionalizam o setor comercial das empresas através das imersões, com que frequência que as imersões acontecem, quando que é a próxima, fala um pouquinho pra gente. Legal. Até um pouco desse trabalho, né, que faz toda a diferença, né, que inclusive você citou exemplo, né, empresa que saiu de um para tanto, então você vê como isso funciona. Não, a imersão realmente é transformadora, né, são imersões de 3 dias, aí geralmente é 6, sábado e domingo, mas a gente agora está testando também dia de semana, o de março vai ser dia de semana, e são eventos que acontecem basicamente de 40 dias em 40 dias, aqui em São Paulo, tem sido feito no WTC, no Sheraton WTC, e a gente está construindo agora uma sede para fazer os nossos eventos lá. Então, cara, é um evento de NPS 100. É um evento de NPS 100. Então, é o melhor evento de gestão e vendas do Brasil em resultado, em NPS de cliente. É incrível. De fato, é incrível. Você foi lá, né, pode atestar, mas a pessoa sai transformada. Né? E eu separo até um ensinamento para a galera que trabalha com educação, que existem, no nosso entendimento, existem 2 tipos de eventos. Evento de conteúdo, que são vários palestrantes diferentes. E se você não for em um, for no outro, não for em um, for no... você vai aprender ali, você vai receber algo. E existem eventos de transformação, que se você perder um dos palestrantes, você não consegue receber o que você se propôs, né, aí naquele evento, que é o nosso caso. Nosso evento é um evento de transformação. Se você não for na palestra do La Sans, por exemplo, cara, o evento é outro evento. Você perde a conexão, você perde a transformação. Então, lá a pessoa entra de um jeito e sai do outro. Você palestra também? Não, eu entro no domingo para mentoria. Eu já ia perguntar. O senhor não faz nada, cara. Eu já ia perguntar. O senhor não faz nada. Trabalhar, cara. Eu ia perguntar, sabe por quê? Você não foi aquele de coach para poder motivar as pessoas e tal. Eu falei, pô, então será que ele já tá, né? O ponto é que me empurrar pro palco. Eu quero fugir do palco. Pô, deixa eu trabalhar aqui. Mas às vezes eu faço abertura, dou bem-vindo e participo do domingo. Para quem que se destina ali? Quem é o público-alvo específico dos seus clubes? O público são CEOs de empresas que faturam a partir de 2 milhões, a maior parte fatura 10 milhões ano. Esse é o grosso ali que trabalha com a gente de todas as indústrias. Então, serviço, empresa familiar, agro, tech, tem de tudo. Excelente. É bem colaborativo. Eu lembro que o podcast que você gravou lá com o pessoal dos seus clubes, que eu até assisti, você tem uma frase que vocês estavam falando lá, nada sai mais caro do que vendedor barato. Né, onde vocês abordaram ali sobre as diferenças SDR, BDR, Close, a importância da separação também dessas atividades para o sucesso das vendas qualificadas, né? Vamos dizer assim. Fala um pouquinho pra gente até de onde saiu isso e qual que é a experiência talvez que você pode trazer. Pensa como que era, né? Bota aí 5, 10 anos atrás, as pessoas, vamos contratar o vendedor? Paga o mínimo pro cara. Qual a chance disso performar, né? Tirando o grande Oracle, né? Grande companhia que já entende isso há bastante tempo. Mas no final ali, se falar com o empreendedor brasileiro médio, é pagar o mínimo pro vendedor. Ele acha que o vendedor é enrolão, ele acha que o vendedor não vai dar, né, morcegar. E é uma visão errada do vendedor. Esse eu chamo de vendedor antigo, ou pastinha, ou o cara que, na verdade, é um malandro mesmo. Porque o vendedor, ele tem que ganhar bem, porque ele dá resultado, ele traz resultado e ele converte. Então, quando a gente, quem estuda sobre gestão, começou a entender que se você segmentasse, fatiasse o processo de vendas em etapas, especializasse cada uma dessas etapas, a sua chance de melhorar seu resultado é muito maior. Funciona para todos os segmentos ter pré-vendedor e vendedor? Não, mas para a maioria funciona. Então, a minha sugestão é testar. Então, de um modo geral, né, playbook inicial cara, vamos fazer pré-vendas e vendas. Aí não funcionou, você coloca lá um vendedor que vai de ponto a ponto. Por exemplo, curso de inglês é vendedor de ponto a ponto. Não funciona pior. O Will Logos é vendedor de ponto a ponto. Já tentamos, todo mundo tenta fazer pré-vendas e vendas porque acha que vai escalar mais, até consegue pagar melhor o vendedor e tal, é um processo de aprendizado. Mas não funciona para todo mundo, mas para 90% funciona. Então, principalmente o processo. E principalmente quartejar o processo, quanto mais alto o ticket do teu produto ou serviço,
mais fatiamento. Né? Quanto mais consultivo, Isso, talvez não alto, tem um mínimo, né, ali, né? Se o cliente for um ticket anual de mais ou menos R$5.000 ano, puta, vale muito a pena tu ter um processo de inside sales que, explica novamente, se for maior que 5 mil, 5, vale a pena. Vale a pena, tipo assim, a probabilidade de funcionar é muito grande. Tá. Então tem um ticket anual por cliente de 5 mil, a probabilidade de um inside sales funcionar com pré-vendas e vendas é muito grande. Pô, tem que adaptar, tem que verificar se é isso mesmo. Pode ser que funcione inside sales, mas é vendedor de ponta a ponta. Pode ser que tu tem uma operação que é R$3.000, não é 5, mas é 3 ou é 2, que funcione também inside sales, mas tudo isso são variáveis que a gente vai completando. Qual o ciclo de venda que demora? Demora mais de 6 meses para fazer uma negociação. Tem que avaliar diferente, tem que mudar a forma de incentivo. Então, a gente chama de construção de máquina comercial, porque é uma máquina, envolve literalmente engenharia. A gente coloca engenheiros, sales ops, que são engenheiros, para estruturar o modelo de operação. Então, realmente, se você quiser levar a tua operação comercial para um outro nível, você tem que começar a tratar ela de outra forma. Gostou dessa daqui, ô André? Nada sai mais caro que vendedor barato? Já passou por isso? Sua experiência aí com venda? Sim, e vou ser bem direto aqui. Imagina você ter um produto de 1 milhão, 5 milhões, 10 milhões, até contratos de bilhão, que eu já negociei contratos de bilhão. Você tem que ter um cara que não pode... tem que falar várias línguas, tem que ser um cara que tem que pode ter uma conversa com um presidente das maiores empresas do Brasil. É um cara que tem que ter conhecimento da indústria, das dores das indústrias. Tem que ser um cara que tem bastante relacionamento, mas principalmente tem que ser um cara que saiba construir relacionamento executivo. Né? Então, poxa, de repente, o cara trabalhou sempre para uma indústria, tem uma oportunidade para ele ir para outra indústria, como é que ele vai construir relacionamento? Vai jogar tudo fora? Então, cada vez mais você tem que construir networking. Não tem como um cara desse ser barato. E não tem como um cara desse ser barato. E aí, minha experiência foi sempre como vendas enterprise para as maiores empresas do Brasil, como Vale e Petrobras. Então, só uma experiência, Tuco, rapidamente. Teve uma vez que eu peguei um voo bate e volta para o Canadá para fazer uma reunião com o CEO da Vale, o Alexandre Pereira, com o vice-presidente da AWS Mundial e mais o líder de Professional Service do Brasil, que é o Gustavo, que na época era o Gustavo. Cara, você sabe, para a gente fazer uma reunião de meia hora com o Alexandre Pereira, quantos dias a gente gastou para planejar essa reunião? Se ele falar isso, faz assim, se ele falar isso, faz assim. Vamos fazer... Todas as objeções estão preparadas. Objeções, vamos chamar aqui o vice-presidente para ver se tá bom. Meu amigo, e aí sai daqui, vai para meia hora, o cara sai de Seattle, vai para Canadá, vai... Você entendeu o que é um vendedor enterprise? É isso. Agora, isso e fora outras coisas. Na Globo, por exemplo, para vender alguma coisa, eram vários tomadores de decisão. Era um comitê para tomar. Então, você tem que falar com o cara, o programador, o cara de suporte, o gerente, o diretor, o vice-presidente, o CTO, fazer essa orquestração toda, fazer... Meu amigo, esse cara não dá para pagar barato. Né? Então, assim, corroborando com o que você falou, cada produto tem um vendedor que tem um valor adequado ao seu produto. Não, e mesmo você falando tudo isso, vai ter gente falando, escutando a gente e falando, mas para minha empresa não é assim. A minha empresa, o vendedor tem que ganhar o mínimo mesmo, porque ele não sei o quê, que tal. Você não entende meu negócio. Exatamente. Você não entende meu negócio. Esse é o principal bloqueio de crescimento. Você não entende meu negócio. Você já ouviu essa frase, Gustavo? 300 mil vezes. E até esse nível de vendedor, como vocês falaram, né, é o nível de vendedor que ele chega, inclusive, que é o cara que está lá, talvez, no Elite.
É que a gente falou do Elite. No Elite, grupo, no Elite tá o dono. O empresário, o dono. Tá o dono, ele acaba levando ali o diretor comercial e tal, mas ele é feito pro dono. Que é aquilo que você fala muito no livro, né? O CEO, ele não é o cara que tem que... Se ele tá vendendo muito, tem alguma coisa errada, né? Totalmente errado. Se o CEO é o principal vendedor, não existe uma operação comercial. E sobre isso, assim, eu tomei a decisão aquele dia lá, mas eu sabia que um dia eu tinha que virar a chave e ser empreendedor. Então, há 5 anos eu estava estudando empreendedorismo. E aí eu li um livro, Tuco e Mota, chamado O Mito do Empreendedor. E o Mito do Empreendedor fala o seguinte, em outras palavras, né? Você, aqui, quando você era empregado, você era o especialista, tinha um administrador, que pode ser considerado o CEO, que vê a empresa, né, para dentro, e tem o CEO que vê a empresa para fora. Uhum. Então, cada um tem sua especialidade. O especialista que vai entregar o produto, o CEO que vai cuidar de todas as operações, vamos dizer assim, pode ser o CEO, e tem o cara que vai expandir o negócio, que vai crescer o negócio com franquias, ou vai internacionalizar uma coisa. E aí o grande erro do empresário, do empregado que quer se tornar empresário, é que ele acha que sendo especialista ele vai vender à torta à direita, porque lá é ele que fazia o produto que vendia. Sim. E aí não tem problema ele ser especialista, ele só tem que ter a noção que ele tem que botar o chapéu de CEO e o chapéu de CEO para cuidar de RH, de finanças, de vendas, né, do produto. Sim. E ainda ter um tempinho para expandir e saber como vai crescer aquele negócio. Então, o mito do empreendedor é isso. E aqui, como você falou, né, a maior questão, o maior problema, o maior desafio de um cara bom de produto, e no meu caso, são CEOs de empresas de tecnologia, é você ter um excelente produto, mas quem programa, quem tem um excelente produto, normalmente não sabe vender. Sim. E aí que eu entro ajudando e com os ensinamentos do Sales Club, do Elite, e de livros e de um monte de outros conteúdos que eu consumo para me sentir né, com mérito para fazer o que eu faço hoje. E tem até vocês citaram, né, o vendedor, o bom vendedor que ganha bem, ele tem um network amplo. Né? E o André até falou que dentro do Elite, vocês têm lá o networking e tudo. Tem. Fala até um pouquinho pra gente do que vocês oferecem no Elite, quais são os diferenciais, principalmente para aqueles que quiserem conhecer um pouco mais e ter interesse em subir de patamar ali como CEO. O Elite de fato é um grupo de elite, né? Então são as empresas, os empresários que tomaram a decisão realmente de transformar seus negócios e escalar seus negócios. Então você está conformado, quer que a sua empresa continue do jeito que está, tudo bem, não tem problema nenhum. Só não é esse grupo que você tem que estar. Então, o primeiro passo, quando você entra no Elite, a gente faz um onboarding e te coloca uma provocação. Você quer primeiro resolver tua área comercial ou tua área de gestão? E aí, de acordo com esse diagnóstico que é feito, a gente ou vai construir uma máquina de vendas para você, com playbooks, configurando pipeline de vendas, vendo as etapas, script, tudo funcionando, treinamento de vendedor e tal. Ou a gente vai para a área de gestão, que é o que você foi primeiro, né? Quer dizer, você foi para cá, depois foi para lá. Foi primeiro na gestão. Então, agora eu estou indo para vendas. Agora está indo para vendas. Então, a gente faz isso de acordo com a necessidade de cada um dos membros. Essa parte é bem personalizada. E a gente tem os mentores todos, com os treinamentos, os encontros presenciais. O último foi em Campinas, num resort. O próximo vai ser no Rio de Janeiro, no Hyatt. Então, networking, acesso, treinamentos. A gente tem treinamento semanal. Imagina você entrar para um grupo onde seus vendedores vão ser treinados toda semana por Gustavo Malavota, que é um dos maiores treinadores de vendedores do Brasil. Ao vivo, toda quinta-feira, 13h. Cara, tu tá levando um pacote monstruoso. Por isso que dá resultado, porque a gente não dá mesquinharia. No final do dia, assim, se você for pensar um mastermind tradicional, não, é network. Não, cara, nosso é network, nosso tem os mentores, tem os consultores, tem a plantação, tem treinamento gravado, síncrono, ao vivo, tem tudo. Qual é geralmente o período de duração em que ali, agora eu sou um Elite e... É um ano. É um ano. O programa é de 1 ano. E André, expectativas por de vendas? Expectativa para criar a máquina de vendas?
Não, pra participar agora do de vendas, você falou do Elite. Não, do Elite eu já tô. Já ativou as duas. Desde junho. Tá. Desde junho ativou as duas. Já ativei as duas. Comecei por gestão e agora estou indo por vendas e para confirmar ainda o que eu já te falei. Tudo que esses caras têm, eu compro. Inclusive, um produto que eu tenho, que é o CRO Academy, que todo mundo aqui do podcast conhece. Quem está montando a máquina de vendas e quem vai vender é a Sales Farm. Né? Então, a gente testou esse produto, a gente vendeu esse produto e agora a máquina de vendas e as pessoas e os processos, todos são por conta da Sales Farm. Então, eu estou confiando neles nos 3 principais produtos que vocês têm. No Sales Club, no Elite e na Sales Farm. Excelente. Falando até um pouquinho aqui no Revenue Club, né? O nosso objetivo é sempre... aliás, pode falar. Deixa eu só interromper. Revenue Club é modelagem porque eu admiro muito esses caras. Eles têm o Sales Club e eu criei o Revenue Club porque eu sou fã. Eu modelo mesmo e não tem problema nenhum. Né? Tem mercado para todo mundo e vamos aprendendo e construindo. E outra coisa, Tuco, você falou muito em estratégia, né, de modelo de negócio. Cara, eu não me considero a pessoa mais inteligente do mundo, mas também não sou a pessoa mais burra do mundo. E quando eu entrei para o Sales Club, eu entendi que a única coisa que eu não posso fazer é criar um negócio igual ao Sales Club. Porque esses caras são os melhores, eu nunca vou chegar aos pés deles e, consequentemente, eu não vou ter uma máquina que vai vender mais do que eles. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que acompanhar esses caras, eu tenho que comprar os conteúdos dele e tentar entrar num nicho que eles nunca vão querer entrar porque eles são muito maiores. Então, eu tenho que aproveitar um nicho e fazer diferente do que eles fazem, que é treinamento. E aí, nesse sentido todo, que eu estou montando a parte, que eu montei a parte de gestão, né? Sempre, eu falo montei, mas sempre tem alguma coisa para fazer, sempre tem que construir. Constante. E eu montei uma empresa que eu não compito com eles, de maneira nenhuma. Eu recomendo para todos os meus clientes comprarem todos eles. E se eles quiserem comprar o meu também, se eles pertencerem ao meu nicho, eles... claro que eu vou recomendar o meu, que é um complemento, claro. que eu vou entregar coisas que eles não vão entregar porque eles não estão no nicho nichados como eu estou. A gente não aprofunda no subnicho, né? Agora, é legal isso que você está falando, porque essa é uma tendência cada vez maior, né? Tem um livro chamado Livro Tribos, né? E quando a gente pensa sobre os novos meios de marketing, as novas comunicações, a gente sai de um mundo que era... continentes vendendo para continentes, blocos econômicos para blocos econômicos, empresa para empresa, e indo de pessoas para pessoas, que é a realidade atual. Hoje você tem a formação das microcomunidades, né? Se você quiser hoje conversar com um colecionador de borboletas, vai ter um monte de microcomunidade e de diversas outras coisas. Então, cada vez mais você construir soluções para nichos e subnichos campeãozaço, e você pode cobrar às vezes até mais caro do que a gente cobra, porque a gente é mais genérico. Então, você ser mais genérico tem um alcance maior, porém você talvez não consiga ter a gente tem tickets altos, mas um super ultra high ticket, e quanto mais subnichado você tem, você consegue aumentar esse ticket absurdamente. Porque você dá uma coisa que ninguém mais vai te dar, que é o ultra foco. Sim. E aqui no Revenue Club, né, no nosso caso, a gente traz pessoas para identificar, inclusive, maneiras, né, da gente e oportunidade de trazer novas receitas para empresas, principalmente considerando aqui o papel do André, que é CRO, Chief Revenue Officer. No teu caso, como você tem ouvido falar em relação, nesse contexto do CRO, esse novo modelo que traz essa mescla entre a área de vendas, marketing e CS, né, o Customer Success, até para entender um pouco do seu ponto de vista, que está nesse ambiente de vendas, em que a gente vê como essa parte do CRO Academy, do CRO Network que o André está trazendo, faz também a diferença para aqueles que buscam essa otimização dessas áreas, principalmente essa orquestração tão importante para o vendedor. O que eu vejo, na verdade, no Brasil, eu vejo muito pouco ainda, tá? A gente até entrevistou o Regis, que é o CRO lá na Iduz, saiu o podcast agora, esses dias, nosso.
E é uma mentalidade diferente, né? Assim como é uma mentalidade diferente ter o pré-vendedor e vendedor, é uma etapa, é uma mentalidade diferente ter um CRO. Né? No próprio Sales Club a gente não tem um CRO, a gente tem um marketing e vendas separado que trabalham juntos, né? Todo dia tem daily dos dois, mas a gente não tem um CRO que centraliza o growth da companhia. Mas a gente vai chegar lá, né? Até porque a gente não tem os C-levels ainda, que a gente está construindo a empresa do zero, né? Literalmente. Então, mas é uma tendência cada vez maior, faz uma diferença se a pessoa for realmente entendida dos 3 assuntos, porque precisa entender para você poder guiar. E aí eu pergunto para o André, né? Dá para ser especialista nos 3 assuntos para ser um CRO foda? Eu acho que dá, juntando com o que você falou no passado, se for nichado. Né? Então, às vezes me perguntam, André, por que você não abre para fora de empresas de tecnologia? Cara, porque eu não me sinto capaz de entregar o que eu entrego para CEOs de empresas de tecnologia ou desenvolvendo a profissão de Chief Revenue Officer para profissionais da área comercial de empresas de tecnologia, porque eu nunca fiz para varejo, eu nunca fiz para construção civil, eu nunca fiz para finanças, eu só fiz para empresas de tecnologia. Então, vamos supor, contrato como mentor o Thiago Concer ou contrato o André? Qual vai ser a minha defesa? Cara, contrato os 2. Só que eu sou especialista. Eu fiz isso 25 anos em empresas de tecnologia. Cara, eu tenho esse network gigante, eu tenho essa experiência gigante. O Concer, cara, é muito bom. Eu consumo todos os produtos do Concer, do Sales Club, criei o Revenue Club, cara, sou fã dos caras. Mas aí vai depender se você quer um cara que vai te dar um acompanhamento individual, porque eu não dou treinamento. Ou se você quer um cara, os melhores de vendas, que vão te dar um treinamento generalista que vai servir para a tua empresa, é claro. É isso. Sim. É modelo do meu negócio que eu aprendi com vocês, que eu tenho que nichar. Então, o CRO, ele consegue ser um cara que entende de marketing, venda, consegue. Mas muito específico, ultra nichado, e o meu nicho são empresas de tecnologia. E tem uma frase que eu acho que o Léo Castelo que falou, que é o seguinte, a diferença de mentor e consultor, né? Cara, não sei o que é consultor, mas mentor é o cara que já trilhou o caminho e vai te ensinar como ele fez. Isso aí. E hoje eu me considero um mentor de CEOs de empresas de tecnologia ou de pessoas da área comercial, que como eu sempre fui, que querem se tornar um CRO, ser protagonista na carreira dele, subir de cargo, enfim, tá acompanhando o que está acontecendo nos Estados Unidos. Boa. Se sou eu, sabe o que eu falo? Fala. Se for de empresa de tecnologia, vendedor número 1 vai ser eu. Concer é no geral. Não, tecnologia. É porque assim, eu não vou ser o vendedor do cara, né? Eu atuo, Mota, na camada estratégica, na camada ali de visão, de direção. O cara precisa, ou ele tem que entender que eu não vou ser o líder. É mais fácil o cara te contratar e tu fala assim, contrata o Concer para dar uma palestra aqui sobre... Claro. E eu tenho parceiros estratégicos que eu faço isso. Né? O Fabiano é um... Que é o que ele faz, né? O Concer dá 3 palestras, uma palestra cada 3 dias. O maior palestrante do Brasil. Uma palestra cada 3 dias, o Brasil inteiro. Espetacular. Inteiro. Você até falou pra gente sobre cases de empresas que fizeram a imersão, saíram de um para isso, um para aquilo. Você tem algum exemplo específico? Você poderia citar até pra gente entender? Porque eu acho que quando você fala de case, resultado, antes, durante e depois, isso aí é maravilhoso poder ouvir esse tipo de resultado. A gente tem o case do Ari. O Ari, ele tem uma empresa de arquitetura e construção de escritórios corporativos. Não tem um número exato aqui, mas eu acho que ele entrou no Sales faturando 10, se eu não me engano, no ano. Terminou o ano faturando 30, 3 vezes mais. Os números são mais ou menos esses. E agora esse ano ele também está indo para triplicar. Tem o case da 3S, do Lucas, o maior case nosso. Ele entrou faturando 30, está faturando mais de meio bi. É gigante, um monstro. Cada vez mais, cresce cada vez mais.
contrata a gente e abre escritório. Então tem muitos casos, né? Aqui eu dei 2 tamanhos ali de empresa, mas no final do dia o que faz as coisas funcionarem não é a imersão, o que faz é você. A gente dá o conhecimento e te cutuca e te dá o incômodo e te diz como. Se você não aplicar na segunda-feira, meu filho, não vai transformar nada a tua empresa. Depende de você. O conhecimento você tem, agora você precisa partir para ação, operacionalizar aquilo que foi adquirido. E Mota, você sabe, você já foi empreendedor, né? Você sabe o quão difícil é, cara, cuidar de todas as funções de uma empresa, né? Isso é uma brincadeira gostosa de colocar os personagens no local certo. E o que eu sempre falo é o seguinte, o cara de tecnologia, cara, ele é nerd, ele sabe programar, ele gosta de ficar fechado sozinho. Pô, bota ele para fazer, fala para ele que tem que fazer palestra, que tem que fazer marketing digital, podcast. Cara, ele não gosta, ele não quer e ele não vai ter resultados hoje em dia, como os resultados que você está tendo, você me mostrou ali, sempre vindos do digital, hoje cada vez mais. Então fala um pouquinho sobre isso. Quer dizer, vamos tentar traçar aqui para a tecnologia. Pô, imagina um cara nerd que cria um excelente produto, mas não sabe vender. Né? O desafio é muito grande. Você vê normalmente esse perfil? Não, eu vejo e eu tenho até uma tese que se eu vejo que é um programador, que ele é o CEO da empresa, eu falo, investe nessa empresa, porque a chance de dar certo é muito grande. É muito... Exatamente, é um cara concordo. diferenciado. Concordo. É um cara diferenciado. É uma habilidade, né? Eu acho que nada disso é dom. Eu acho que é uma habilidade. Vender é uma habilidade. Subir no palco é uma habilidade. Você treina, né? É um hard skill, você treina. Mas você acha que... Tem que querer. Mas você acha que, assim, para a maioria das pessoas que não são super-heróis como você, que eu já te falei, se o cara é bom no programador, é muito difícil ele ser bom de palco. Né? Mas ele treina. Você acha? Eu era esse cara. É exatamente o que eu ia falar. Você viu que mas ele é super-herói, cara. Ele programou. Ele é super-herói. O que eu tenho visto no mercado são, e a gente até conversou no outro podcast, que existem muitas empresas de tecnologia que a única estratégia comercial da empresa é indicação passiva. E o cara sobrevive há 5, 10 anos, cara. Por quê? Porque é um programador muito bom, não sabe vender, mas o cliente é tão bom que os caras indicam ele e sobrevive. Sim. A gente não vê os caras que quebram, né? Mas eu vejo que na área de tecnologia ali com faturamento ali na casa entre 1, 10 milhões, tem caras que têm esse produto e não tem time de marketing, não tem time de vendas e talvez tenha um suporte ali ao cliente porque tem que entregar. Mas você entendeu o perfil? O perfil, cara, é absurdamente... Para mim é um leque de conhecimento, né? A pessoa tem que se colocar, que é o que eu falo no meu livro, né? De fundador a gestor. Você tem que fazer essa passagem. Né? Não adianta, porque a sua característica ao montar uma empresa, né? Que é o cara lá, tem que fazer produto, tem que testar MVP, testar canal de aquisição. Totalmente, você não tem segurança nenhuma, você pode arriscar tudo. E aí tu já tem uma empresa que está faturando 1, 2, 5, 10, 50 milhões, não importa. Cara, é um outro gestor. Tu não vai mais ficar testando loucamente. Você já tem alguma coisa, você não vai arriscar tanto quanto você arriscava antes. Você já tem que construir uma sustentabilidade, você já tem que começar a delegar, você já tem que começar a ter outras... delegar. É por isso que ele fala no livro, o pior CEO, o CEO fundador é o pior CEO. Exatamente. Porque se ele ficar nessa fase fundadora enquanto a empresa está crescendo, vai acabar a empresa. Sim. Então ele tem que se capacitar. Então esse cara que ele ainda é o coder, eu era esse cara, só que eu era o designer. Eu aprendi a programar porque vai fazendo site, você vai aprendendo a programar. Eu fiz curso na PUC, não sei o quê. Né? Vamos lá, gente. Para ser bem sucedido, tem que se capacitar. Não importa o ramo, segmento, qual carreira que você quer seguir. Se você não se capacitar, não vai crescer. Não tem essa. Não precisa ser o formal. Vai para o informal, vai para o YouTube, vai para a internet, vai para onde você quiser. Mas tem que se capacitar. E o CEO fundador ele tem muito aquele viés emocional também, eu acho que do produto. Eu já vi algumas empresas que ele tem um viés emocional que acaba tomando umas decisões erradas. É o bebê dele, né? Exatamente por ter esse viés. São pessoas que vieram com ele e não tem...
Aquela democracia que você fala também, né? Muita democracia na empresa. Ele não toma aquela posição de ser o cara que realmente mostra ali o caminho que tem que seguir. Isso é difícil. Eu acho que eu não me expressei bem. Quando eu falei que às vezes o executivo ele tem algumas habilidades e precisa ter outras e tem dificuldade, você está certo, ele tem que se capacitar. Mas, por exemplo, eu tenho experiência em 25 anos em vendas. E eu decidi que para um produto da minha empresa eu não ia vender. Quem vai vender é a Sales Farmer, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. Né? É isso que eu tô querendo dizer. Então, assim, cara, para um CEO, quem tem que vender não pode ser ele. Ele tem que ter um time, sim, e, se possível, um gestor comercial para liderar essas áreas. Deixa eu até contextualizar então a história aqui, porque eu estava respondendo, que eu sempre respondo essa pergunta, mas de uma outra forma. O que acontece? A gente falou sobre blocos econômicos, sobre pessoas, e pessoas realmente compram de pessoas. Se o dono da empresa não se coloca na frente da empresa, como Steve Jobs fez, Bill Gates, Elon Musk e todos, né? Todo mundo sabe quem é dono da Magazine Luiza, todo mundo sabe quem é dono da Reserva e por aí vai. Sim. Você está perdendo uma chance, um ativo gigantesco, né? Que a gente aprendeu com os influenciadores. E os youtubers iam lá, faziam o YouTube dele, ficavam famosos, montaram um monte de negócio. Sim. E faz rios de dinheiro. Virgínia, por exemplo, Felipe Neto, por aí vai. Aí a gente que já tem negócio, a gente se esconde no balcão. Aí fica lá esperando as pessoas virem. Entendi. Cara, não, você tem que chegar e você tem que ir para frente da sua empresa e ser a imagem da sua empresa. Não importa se você vai vender. Entendi. Mas a imagem é você. Não, você tem que se capacitar para você estar lá. Tá certo. Aí, qual ferramenta que eu vou usar para vender? Não é você. Contrata, bota time, terceiriza, bota outsource. Aí você usa a estratégia que você, né, que você entender melhor. É que a sua imagem traz credibilidade. A gente vê Amazon, Jeff Bezos, a gente vê a Tesla. Então, né? A gente vê diversos outros, o próprio Steve Jobs, o Benchimol da XP. Eu tenho uma imersão minha, que é a imersão M8X, que é só sobre posicionamento 4.0. Que eu até construí um canvas de posicionamento. Que, cara, o empreendedor tem que... É uma atribuição da função hoje em dia. O CEO, né, que é o fundador, que é o empreendedor, ele ser a imagem da empresa. Entendi. Isso é uma atribuição do cargo. Ô, Mota, cara, concordo em gênero, número e grau. Eu tive um cliente que eu falei para ele fazer isso. E ele falou o seguinte: André, eu não vou fazer isso. Sabe por quê? Porque eu tenho a pretensão de vender a empresa daqui a 3 anos. E se a minha empresa está vinculada à minha imagem, isso é uma dúvida, tá? É uma dúvida de aluno aqui para professor. E se o meu nome, a minha imagem está vinculada à empresa, eu nunca vou conseguir vender ela, porque o cara que vai comprar não vai falar, agora sou eu, e porra, eu não sou, entendeu? E ele tinha medo de se expor, e ele até vendia também, fazia tudo certinho, mas ele não queria porque ele tinha esse medo. Cara, eu vou vender a empresa daqui a 3 anos, eu estou fazendo as auditorias, estou fazendo os processos para vender, e por isso que eu não vou me posicionar na frente da empresa como todo mundo faz. E aí, o que fala para um cara desse? Você quer crescer rápido ou devagar? Eu quero vender a minha empresa daqui a 3 anos com tal faturamento e é para isso que eu estou trabalhando. Então você quer um lucro no final. No final você quer um lucro. Você quer um dinheiro no seu bolso. Eu quero um dinheiro para me aposentar e viver de renda. Ok. Então a forma que você vai vender não importa. Posso fazer um IPO, posso vender parte, eu posso vender tudo. Não, ele quer vender tudo. Vamos supor que ele quer vender tudo. Não, é porque se você fechar todas as portinhas, não vai sobrar nada. Então fica lá atrás do balcão e você vai ficar com o seu crescimento limitado. A economia mudou. A pessoa, se ela quiser crescer rápido, se ela quiser vender mais, ela precisa aparecer. A economia mudou. E não mudou agora, mudou em 70, já com Jobs. Tá. As pessoas não precisam mais pagar grandes atores. O próprio CEO é o cara. Tá. Aí você pega lá XP Investimento. É pequeno ou é grande? Grande. Quem é o dono? Benchimol. Ele aparece ou não aparece? Cada vez menos. Aí é uma transição. Inclusive, Entendi. se o fundador CEO tiver... o Benchimol fala isso. Se o fundador CEO tiver como CEO no IPO, a empresa tem 10% mais de valorização.
Só que se ele continuar CEO depois do IPO, a empresa perde percentual de valorização. Porque eles consideram que não está profissionalizado. Exatamente. Né? Então, cara, pega lá, uma das maiores empresas do Brasil, XP Investimento, tá lá a imagem do cara. Tá. Aí tu pega americanos que está em evidência e tá vinculado à imagem dos 3 donos. Né? Não estão mais lá. Cara, vincular a imagem não é o problema. Aí pega a reserva do Rony. Ele vendeu a reserva. Vendeu, botou dinheiro no bolso. Deve ter percentual lá, deve ter um lock-up ainda. Mas tá vinculado. Então, eu acho que é mais um medo aí que fica criando objeções agora. Uma empresa que só... Aí é diferente, tá? Só tomar cuidado. Uma empresa que só vende por causa do dono. Aí você tem um vínculo que não pode ser quebrado nunca. Então, dá o exemplo do Sales Club. Sales Club, as primeiras imersões, a gente está na 17ª. As primeiras 10, se eu não me engano, 90% da audiência vinha do Concert. Então, se o Concert explodisse, como é que vai ser? Hoje, 90% não vem do Concert. Vem da internet, vem do Instagram, vem de rede social. Profissionalismo de marketing, vendas e customer success. Então, é uma transição. E é para fazer essa transição. Ok. Agora, respondidíssimo. Precisa fazer, precisa ter. Respondidíssimo. É negligenciar a sua vida, a sua empresa, o seu crescimento. Se você quer crescer, meu irmão, se quer vender, sua empresa tem que estar maior. Você está dando mais lucro, isso vai ser mais rápido. Porque o mercado mudou. Fala um pouquinho pra gente do livro também. CEO de fundador a gestor. Eu sei que o livro foi diversos posts, né, que vocês fizeram, compilaram. Fala um pouquinho do livro. Aqueles que quiserem até ler e entender um pouco de como foi todo esse contexto que traz essa trajetória. Cara, esse livro foi legal porque eu comecei a escrever. Eu não sou muito de escrever. Mas quando eu escrevo do meu coração mesmo. O que eu tô sentindo, o que eu tô vivendo e tudo mais. E eu escrevi os artigos e publicava na rede social e tal. E aí meus amigos me ligavam, falavam assim, cara, tu botou câmera no meu escritório? Tu botou alguma escuta aqui na minha empresa? Porque é exatamente isso que eu tô passando. Eu falei, cara, é exatamente isso que você tá passando, porque é isso que eu passo. Desafios comuns de 90% dos empresários são os mesmos, né? Então, era exatamente o que as pessoas estavam passando. E aí nas redes sociais, em blog, não sei o que, as informações se perdem, né? Então, eu tive que ficar respondendo muito a mesma coisa. Busca... Nem eu procurava mais, era tanto assunto. Falei, cara, eu vou compilar em um livro os principais artigos que mais impactaram as pessoas para facilitar isso e estar acessível para todo mundo gratuitamente lá no site, né, no escoladeceo.com.br/livro. Vai lá, baixa gratuitamente o livro, aproveita, usa, dá o feedback. Mas eu quero pegar esse livro e transformar ele e juntar ele com a minha história, né? Então, juntar minha história empreendedora desde lá dos 16, 17 anos com esses ensinamentos do livro e ter um livro de fato para publicar, igual esse nobre rapaz está fazendo. Em breve vai lançar o dele aí. Excelente. Ou já lançou, né? Excelente. Pessoal, infelizmente estamos chegando ao fim. Né? A gente precisa encerrar o nosso bate-papo. Eu gostaria de agradecer muito a sua participação, a disponibilidade, esse tempo que você teve de falar um pouquinho com a gente. Gostaria que você pudesse olhar para aquela câmera lá e fazer para a gente suas considerações finais. Nada. Queria agradecer pelo convite, vocês dois. Um prazer enorme. Acompanho o crescimento da empresa. Tu conheci há pouco, mas adorei. Energia muito boa, muito legal. Contem comigo. E pessoal, eu gosto de dizer que se vocês ainda não entenderam que vender é o coração do seu negócio, talvez você esteja no negócio errado. Talvez realmente seja melhor você trabalhar para alguém. E não é nada errado você trabalhar para alguém. Se todo mundo fosse empreendedor, como é que a gente ia tocar os nossos negócios, né? Então, existem fases, existem momentos. Você tem que entender, está disposto a vender? Não sei. Já definimos aqui que é um hard skill. Vai aprender. Existem ferramentas, existem métodos, técnicos, procura na internet. Entre em contato com a gente. Estamos aí à disposição. Então, obrigado. Instagram? Instagram, @gustavomota.com, escrito mesmo. E o site, gustavomota.com, aí é com ponto mesmo. Excelente. André, considerações finais pra gente? Olha, eu falo que eu aprendo muito com esses caras e mais do que aprendo, eu vou sempre estar acompanhando esses caras, eu sou fã desses caras. O nome do podcast é Revenue Club por conta do Sales Club. E eu nunca vou cometer o erro de competir com esses caras. Eu vou treinar para entregar um produto diferente para o mercado, né? Para um produto que quando o CEO
ou quando o profissional da área comercial de tecnologia não ou fizer o treinamento ou não quiser fazer o treinamento, ele pode contar com um executivo part-time, né, aqui no caso dos CEOs, que vai falar tudo que eu vou fazer uma curadoria de tudo que eu aprendo e vou traçar as estratégias comerciais que eu acho que geram um resultado rápido para ele, depois de médio prazo e depois de longo prazo. E aqui, o executivo que tem uma visão, que está olhando um pouco para o futuro e fala o seguinte, cara, para eu ter um protagonismo na minha carreira, eu preciso antever os movimentos. Então, para eu ser promovido aqui, eu vou ser promovido aqui. Eu já sou diretor de marketing, já sou diretor de vendas, já sou... Cara, o próximo passo é ser um Chief Revenue Officer. E aí é que eu tenho o CRO Academy. Legal. Então, é mais ou menos isso, pessoal. Excelente. Pessoal, tá aí o Revenue Club. Teve o prazer aqui de receber Gustavo Mota, CEO do Sales Club. A gente falamos sobre o tema Vender Mais e Melhor, a arte da gestão de operações e vendas. Se você gostou do programa de hoje, não deixe de acompanhar nossas redes sociais, @André Luiz Seixas com S no Instagram, @Tuco Silva com 2C, tá bom? Eu sou o Tuco, aqui com o Gustavo e o André, que te envia aí a todos vocês um grande abraço a todos, até a próxima, tchau, tchau.